Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mãe-Star. Hoje é um programa especial em que nós vamos dedicar ao transtorno do espectro autista. Trouxemos aqui com muito prazer a doutora Miriam Hevers Biazão. Ela é médica psiquiatra da infância e adolescência, pesquisadora do PROTEA, que é o programa de estudos do transtorno do espectro autista do Instituto de Psiquiatria do HC, e mãe do Miguel e do Matheus. Eu agradeço imensamente, é com muito prazer que eu a recebo, doutora Miriam. Obrigada pelo convite. Tendo o diagnóstico, né, do TEA, né, se essa criança realmente for autista. E aí, como que começa o planejamento do tratamento para ela? O tratamento ele é muito individualizado, depende dos sinais que a criança mostra. Então lembra, ele pode variar muito. Nós precisamos olhar para aquela criança em específico e identificar o que ela precisa neste momento. Normalmente, a terapia é com fono, para melhorar essas questões da comunicação. Então, não é só fala, é comunicação como um todo. E também com terapia cognitivo-comportamental, é o ABA, que é um tipo de terapia cognitivo-comportamental. Agora estão surgindo algumas outras modalidades que também têm comprovação científica, como o Denver, modelo pivotal, que são para a TEA. Mas o mais famoso é o ABA. Então, o que as crianças sem autismo aprendem por imitação, os autistas precisam ser ensinados a fazer. Por exemplo, olhar para as pessoas, entender o que a expressão facial está significando, isso para os casos mais leves. E para os casos mais graves, aprender a observar coisas simples, a desempenhar comportamentos rotineiros, por exemplo, escovar o dente. Como a criança com autismo ela tem essa diferença de observação do mundo, ela não vai observar o jeito certo. Então, ao invés de observar o movimento que eu faço com a escova de dente, ela está focada no desenho que aquela escova de dente tem. E aí ela não aprende, porque ela está olhando para o lugar errado. Então, eu preciso ensinar para ela, passo a passo, como escovar os dentes. Então, primeiro eu vou pegar a escova, depois eu vou pegar a pasta, eu vou abrir a pasta, eu vou colocar na escova. Então, passo a passo precisa ser ensinado. É um aprendizado diferente. E é isso que a terapia faz. Muitas mães que escreveram pra gente pedindo esse tema falaram que é muito cansativa a rotina, porque tem muitas terapias, enfim. Como que é isso? A criança normalmente tem as sessões de psicoterapia, as sessões de fono. É bem importante sessão com terapeuta ocupacional para fazer a integração sensorial. Pode ter várias outras, como ecoterapia, musicoterapia, fisioterapia para organizar também essa questão motora. Tem uma gama de profissionais muito grande envolvidos e a mãe fica de motorista praticamente. A gente sabe que ser mãe é cansativo de forma geral. Quando a criança precisa de cuidados especiais, independente de quais sejam eles, é muito mais cansativo, sim. E essa criança vai precisar desse tratamento para o resto da vida? Para o resto da vida. O que varia é a quantidade de sessões e dos profissionais. Então, às vezes, precisa de mais sessões de fono no começo e depois consegue diminuir um pouquinho. A terapia também, ela às vezes é mais intensa no começo, depois com a resposta da criança ela pode reduzir em quantidade de horas, mas ela vai precisar durante toda a vida. A indicação de ABA, por exemplo, é de 40 horas semanais. Então, a gente sabe que nessas 40 horas seria incluído uma fono que trabalha com ABA também, a psicoterapia em ABA, mas a TO fazendo ABA. Então, todos os profissionais envolvidos seguindo a mesma linha, isso é bem importante. Precisa ser uma equipe trabalhando junto pela criança. A parte escolar, né? As crianças, elas vão normalmente à escola regular? Como que funciona? Algumas frequentam sim escola regular e é bem importante que elas frequentem e estejam em contato com outras crianças sem o transtorno, porque elas vão aprender muito desse contato. Então, como eu vou ensinar o social se essa criança não tem um contato social adequado? E é na escola que elas convivem com os pares, com crianças da mesma idade, com crianças um pouco mais velhas, um pouco mais novas, então é bem importante. Algumas crianças com autismo não precisam de adaptação nenhuma na escola.
precisam de uma organização um pouquinho melhor. E aí a própria professora em sala de aula consegue fazer isso. Outras crianças precisam de uma adaptação curricular e algumas crianças precisam de um acompanhante terapêutico, um tutor. É um professor que fique junto com ela o tempo inteiro, que vai organizar a rotina da escola, que vai orientá-la o que fazer, em que momento, mostrar para ela com auxílio de imagens o que vai acontecer, para que essa criança consiga ficar num ambiente sem ser estressante. Esse tutor, acompanhante terapêutico, a família que tem que contratar ou a escola disponibiliza? A escola que tem que, por lei, a escola que tem que disponibilizar. Começando o tratamento cedo, né? Quais são os benefícios aí que a gente pode identificar? O nosso cérebro ele vai sendo moldado a partir do nosso aprendizado. Quando é um bebezinho, o cérebro é muito mais flexível. E aí, essas alterações perduram ao longo de toda a vida. Então, é uma criança que vai responder à terapia melhor, é uma criança que vai ter mais benefícios por essa terapia. Inclusive, diminui os custos que os pais vão ter com essa criança ao longo de toda a vida. Então, o tratamento precoce é essencial para uma boa resposta, para o melhor prognóstico dessa criança. As mães, quando tem, né, o diagnóstico de autismo para o filho, eu imagino, e já ouvi alguns relatos, que a frustração é muito grande porque acredita-se que essa criança não vai atingir algumas coisas que ela esperava. Então, por exemplo, talvez na profissão vai ter dificuldade, ou muitas vezes não vai conseguir se formar, ou não vai casar, não vai me dar um neto. Como que é? O que você ouve das mães em relação a isso? O que a gente pode esperar, né? Essa mudança de olhar em relação à expectativa da criança com autismo, ou não, isso dá para ser conquistado tendo tratamento aí como aliado? Receber o diagnóstico de TEA não é fácil, porque realmente é um diagnóstico que a criança vai ter ao longo de toda a vida, que não vai mudar e que traz prejuízo, claro. Mas o que a gente espera é que essa criança consiga atingir o máximo do seu potencial. Qual é esse potencial? É individual, depende de cada criança. Tem autistas que são muito bem-sucedidos. Às vezes nós descobrimos que o pai ou a mãe tem o diagnóstico através do diagnóstico dos filhos. Então, são pessoas que trabalham, que têm família, que tiveram filhos e só mais tarde descobriram que tem esse diagnóstico. Mas hoje ainda são poucos os que conseguem estar no mercado de trabalho e ter essa independência financeira. A grande maioria ainda depende dos pais para alguma coisa. Às vezes consegue trabalhar, mas não é um trabalho que é bem remunerado. Ou às vezes precisa de uma organização também no trabalho, de alguém que vá lá e organize o trabalho para eles. E isso está mudando, o preconceito está mudando, né? As empresas estão vendo que às vezes eles têm características que são importantes para a empresa. Então, ao invés de tentar fazer com que eles se adaptem à rotina da empresa, a empresa se adapta às características deles. É um trabalho longo que temos pela frente, mas eu espero que no futuro seja melhor. Eu acho importante falar que o autismo não tem cura e não existe nenhum tratamento medicamentoso específico para o autismo ainda. Tenham muito cuidado com coisas milagrosas ou produtos que prometem muitas coisas. Perguntem pro médico, pro terapeuta da criança, se aquilo é real, se não é, se tem embasamento científico ou não. É bem importante que o tratamento da criança seja baseado em ciência, para que seja um tratamento confiável. Quero agradecer imensamente, doutora Miriam. Tenho certeza que essas informações super claras, né, e diretas vão ajudar quem aí tem as crianças com autismo, quem tem interesse no tema. E se você em casa identificar que pode ter alguma coisa de diferente no seu bebê, nós vamos disponibilizar aqui embaixo o M-Chart. M-Chart, que é esse formulário que você pode preencher e sempre buscar ajuda do seu médico pediatra, né, do seu filho, e de um profissional que é um psiquiatra da infância e adolescência, como a doutora Miriam comentou aqui com a gente. Então eu agradeço a presença de vocês aqui com a gente e curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal. Um beijo e até semana que vem!